Volume 647 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. É o mal puro, é o puro mal. Vão ser animais de 2 pés e de 4 pés. E primeiramente tem que passar pelo astral térreo com um garfão na mão para espetar esses materialistas que julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Não é destruídas por essas 3 energias feitas pela natureza. E no pensamento está a discórdia, todos discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E os materialistas não sabem disso, porque pensam que a vida é essa mesmo, e têm que ser espetados pelo garfão para conhecerem a cultura racional. Todos vão ser Exus, porque são filhos do eixo da Terra, como toda a humanidade é, filhos do eixo da Terra. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas depois todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias de Deus são puras, limpas e perfeitas. E estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas todos são de raça racional e vão voltar para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E tem morrido muita gente em desastre de trem, em desastre de ônibus, tem morrido muita gente. O mundo está em trevas porque estamos no fim do mundo. E a coisa está preta, porque a natureza já está dando em sonhos o que futuramente vai se passar. Todos sonhando que estão voando, e a vida vai acabar assim, todos voando. E a matéria vai acabar assim, porque a matéria é uma deformação racional. E o mundo está passando por horas pretas, está passando por uma situação de trevas. E estamos na fase do 3º milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, aí volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Depois que desenvolver o raciocínio, volta ao seu primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque para voltar ao seu verdadeiro estado natural, tem que desenvolver o seu raciocínio para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Os materialistas têm que ser espetados com um garfão na mão para deixarem de ser materialistas. Pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, não sabendo eles que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas 3 energias que é feita pela natureza. E o pensador perdeu o direito de viver, e por isso que está aí o terrorismo e os assaltos à mão armada,
e os assaltos aos bancos, todos municiados de armas de alto calibre. E por isso está aí a era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence o outro. Todos são assaltados por armas de fogo. O terrorismo é fogo puro. Esses já estão com pensamento seco e não sentem mais o que fazem. E os ladrões estão com o pensamento enfraquecido por causa da mudança de fase da natureza, já não sabem mais o que fazem. E todos sendo assaltados por armas de fogo, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Todos perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por isso está aí essa mortandade muito grande no mundo inteiro, porque estamos na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. E tudo está sendo destruído pelo fogo. A situação do mundo é preta, é calamitosa, porque a energia elétrica e a energia magnética estão em liquidação. E com o tempo todos vão ver isso. Porque muitos já estão sonhando que já estão voando pelo espaço. Todos estão vendo em sonhos o futuro do dia de amanhã, o que vai se passar no futuro. E na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no pensamento causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Tudo isso porque perderam o direito de viver. Em 1935 acabou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. Os pensadores perderam o direito de viver. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de ônibus, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de trem, o pensamento não avisa. Se tiver que perder a vida em um desastre de automóvel, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por essas decepções, porque o raciocínio é o dono da vida. E há milhões de milênios que vem a fase da racionalização dos povos e a natureza vem matando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E os pensadores pensam que a vida é essa mesmo. E todos têm que se transformar em Exus para espetar os pensadores, porque eles pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. E por isso, por eles não conhecerem a vida, é que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estamos no terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido. Aí estarão prontos para voltar para o seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, depois que desenvolver o seu raciocínio. Mas antes tem que passar por tudo isso para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Vão ser animais de 4 pés e de 2 pés, porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar em Exu, porque são feitos pelo eixo da Terra. Toda a humanidade é filho do eixo da Terra. Toda a humanidade é filho do eixo da Terra e vão se transformar em Exu. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido,
Voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Não é que a natureza não tenha pena de estarem aí com um corpo, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas têm que ser espetados com garfão, porque pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Julgam a vida assim, não sabem que a matéria não tem valor nenhum. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos ficarem prontos para conhecerem a cultura racional, volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E antes de 1935, tudo era muito baratinho, a vida era barata. Existia o bonde de um tostão e o trem. Uma passagem custava R$200 e de volta. E muita gente dormia dentro dos trens. Tudo era muito baratinho. Uma garrafa de uísque custava R$200. Tudo era muito baratinho, porque era o tempo dos R$1000. E no tempo dos réis, uma dúzia de ovos era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1, isso no tempo dos réis. 1 quilo de feijão era R$1, tudo era muito baratinho. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade, vão encontrar a verdadeira concórdia. E no pensamento vão encontrar a discórdia, todos discordando uns dos outros, todos vivendo em conflitos, vivendo todos em conflitos consigo mesmo. Se no meio dos pensadores existisse a fraternidade, não existiria fome no mundo, porque a fraternidade verdadeira diz: não faça ao próximo aquilo que não quer para si. Mas os pensadores são muito gananciosos, quanto mais tem, mais quer. E é por causa da ganância que não prevalece a verdadeira fraternidade. Todos gananciosos, ambiciosos, e a ambição é que faz com que a fome permaneça. A fome em todos os países, de fome, de sede, morre muita gente no mundo inteiro, porque todos vivem gananciosos. O mundo está em trevas, a coisa está preta no mundo inteiro, porque a fome está no mundo inteiro. As pessoas trabalhando e com fome, quer comprar uma caixa grande de Natal e não pode, porque não tem dinheiro. O mundo está passando por uma crise muito grande. Por isso, várias nações estão indo à falência. A falência de um modo geral, porque tudo que o pensamento fez e a imaginação estão indo à falência. Porque todos são ambiciosos e gananciosos, e todo ambicioso e ganancioso deixa a humanidade passar fome. E a fome está em todo lugar do mundo, em todas as nações tem gente com fome. Porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão indo à falência. A fome está em todos os países do mundo. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas só irão para o primeiro mundo depois que desenvolver o seu raciocínio. Serão os corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ainda tem mais essa. Só depois que desenvolver o seu raciocínio é que poderão voltar ao primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E aqui são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, nasce, cresce e morre. Estamos no terceiro milênio, que é todos conhecerem o mundo de sua raça,
e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não deixa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se tiver que fazer uma viagem de avião, o pensamento não avisa. Se tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um desastre, o pensamento não avisa. Se tiver que fazer uma viagem de ônibus e sofrer um desastre, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por essa decepção, porque o raciocínio é o dono da vida. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao primeiro mundo, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, é que está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. A vida tem solução definida e definitiva com provas e comprovações, e aí estão elas, as provas e as comprovações. E o mundo está em trevas e a coisa está preta no mundo inteiro. Porque a fome não faz graça para ninguém rir e a sede também não faz graça para ninguém rir. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E é por isso que tem que passar a ser espetados pelo garfão para deixarem de ser materialistas. O mundo inteiro está passando por trevas, porque com o tempo vem a falência do pensamento e da imaginação, isso com o tempo. E a natureza já está dando em sonhos que estão transitando pelo espaço. Muitos já estão sonhando que estão transitando pelo espaço, porque esse mundo já está no fim dessa deformação e transformação racional. E os materialistas pensam que a vida deles é nascer, sofrer e morrer. Resumem a vida nisso. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores, que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Estamos no terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta para o mundo racional e então serão corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para depois que a humanidade tiver com o raciocínio desenvolvido, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, volta ao primeiro mundo, o mundo racional. Volta todos para o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Volume 648 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Há milhões de milênios que a natureza vem assim,
mas todos têm que desenvolver o raciocínio na cultura racional para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer a viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai acontecer. Se o pensador tiver que morrer, o pensamento não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. Agora, o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa passar por essa decepção, porque o raciocínio quer que a pessoa volte ao seu estado natural, quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o raciocínio é o dono da vida, dessa deformação e transformação racional, dessa imperfeição racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador for em um ônibus e cair em um rio, o pensamento não avisa. Se o pensador for em um trem e se acidentar, o pensamento não avisa. E muitos desastres de automóvel fazendo mortes inesperadamente. Hoje quem passou a se conhecer sabe que o verdadeiro estado natural é um conjunto de energia que por si mesmo se destrói. Sabe que o verdadeiro natural é um conjunto de energia que por si mesmo se desfaz. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vamos se transformar agora para a vida de animal irracional de 2 pés e de 4 pés. E primeiramente tem que passar pela hierarquia do baixo espiritismo. Vão ser todos Exus porque são filhos do eixo da Terra. E toda a humanidade são Exus porque são filhos do eixo da Terra. E os materialistas já não sabem mais o que fazer porque são materialistas. Porque o materialista pensa que a vida é essa mesmo. É nascer, sofrer e morrer. Não sabem o porquê que assim é, o porquê que todos assim são. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E quem é racional vai encontrar a verdadeira paz, vai encontrar o verdadeiro amor, vai encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E cada povo inventou o seu Deus. Um inventou o Buda, o outro inventou o Maomé, o outro inventou o Jeová. Cada povo inventou o seu Deus. E de formas que cada Bíblia são diferentes uma das outras, porque cada povo inventou a sua Bíblia. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estamos na fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu mundo de origem, voltam ao seu estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a vida tem solução definida e definitiva com provas e comprovações. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo.
depois que acabar essa fase, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso está aí a energia materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. E por isso muitos já estão sonhando que estão voando pelo espaço, porque a matéria já está no seu fim. Depois que começarem a transitar pelo espaço, vão viver mais felizes do que nunca. E vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade, vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento vão encontrar a discórdia, todos discordando uns dos outros. E vão encontrar os atritos. Os atritos entram em conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E a matéria está no seu fim, porque agora está aí a cultura racional. E todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ninguém pode fazer mais nada, porque terminou a fase do pensamento e a matéria está no seu fim. Porque está aí a cultura racional para levar todos para o seu verdadeiro estado natural quando o raciocínio estiver desenvolvido. E então todos voltarão a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Volta ao seu estado natural no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, desde que todos estejam com o raciocínio desenvolvido. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma classe para outra. E vão se transformar para a classe de animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. E se o animal irracional é bravio, é porque são feitos pela energia magnética e vão se transformar em bichos de 2 pés e de 4 pés. E a vida é essa de transformações, por isso nada se perde, nada se cria e tudo se transforma de uma vida para outra. Dentro dessa deformação é assim. As transformações existem, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que todos assim são. Ninguém sabe de onde são, agora que estão sabendo de onde são. De onde são? São corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E depois do raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos no fim da existência dessa deformação e transformação em imperfeição racional. É por isso que a natureza já está dando em sonhos, fazendo todos sonhando que estão voando pelo espaço, que todos vão transitar pelo espaço. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
porque todos são de raça racional. Mas tem que estudar a cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E então serão corpos de energia e vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está caminhando para o seu fim, essa deformação e transformação racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vem preparando todos, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. Há milhões de milênios que a natureza vem assim, mas todos têm que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, para ser um corpo de energia e vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o pensador o que vai acontecer. Se o pensador tiver que morrer, o pensamento não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. Agora o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa passar por essa decepção, porque o raciocínio quer que a pessoa volte ao seu estado natural, quer ser um corpo de energia e vida eterna com seu progresso de pureza. O raciocínio é o dono da vida, dessa deformação e transformação racional, dessa imperfeição racional. Volume 649 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional, de 2 pés e de 4 pés, porque tem os animais de 2 pés e tem os animais de 4 pés. E se são feras bravias, é porque são feitos pela energia magnética. E vivem os animais comendo uns aos outros, porque a lei é do mais forte. É preciso que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para voltar à vida eterna. A vida eterna é o estado natural de todos, ser um corpo de energia e vida eterna. E antes de passar por essa fase do chão, vão passar pela fase do baixo espiritismo. Vão ser verdadeiros Exus, para espetar esses materialistas com um garfão na mão, que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, e resumem a vida nisso. Não sabem que são os corpos de energia reunidos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional de 2 pés e de 4 pés. Primeiramente se transforma para a categoria de bicho irracional de 4 pés e de 2 pés. Estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão encontrar o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores, para que o pensador pare de pensar e passe a raciocinar. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, o pensador perdeu o direito de viver. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau no pensador, e o pensamento mete o pau com vontade,
Por isso, se o pensador tiver que fazer na viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa. Não deixa a pessoa passar por esse transe de amarguras, porque sabe quem vai se transformar para o astral térreo, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional, por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de botar uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim vem a natureza há milhões de milênios, preparando todos para voltar para o seu estado natural, para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, voltarão todos para o seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E esse povo está completamente desequilibrado. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a concórdia. E no pensamento vão encontrar a discórdia, todos discordando uns dos outros. E na discórdia vão encontrar os atritos geram os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. O mundo está passando por horas de trevas, a vida está muito dura, porque a inflação está aí dominando tudo, e por isso está tudo muito caro. No Kuwait, ninguém paga escola, ninguém paga água, só aqui no Brasil é que se paga tudo. E não há greves, e lá também não se paga casa e nem impostos. Aqui no Brasil se paga tudo. Paga água, paga imposto, paga-se escola. E por isso é um país que existe muitas greves. No Kuwait ninguém paga nada. E aqui no Brasil se paga tudo. Se paga escola para estudar. Lá não, se estuda é gratuito. A pessoa se forma naquilo que quiser. Lá não se paga impostos, não se paga casa, não se paga água. No Kuwait é assim. A pessoa estuda gratuitamente, se forma naquilo que quiser. E não se paga impostos e não se paga casa, porque também não se paga imposto.
No Kuwait é assim, a vida é muito fácil viver lá do que no Brasil. Porque no Brasil paga-se escolas, paga-se imposto e paga-se casa. Lá pode se formar em engenheiro, em medicina, ser médico. É mais fácil viver em um país desse do que em outro país qualquer. Porque em todos os países paga-se imposto, paga-se água e paga-se a residência que mora. No Kuwait não, porque ninguém paga nada para estudar. Não há imposto para pagar. É o país dos árabes, lá só tem sheik e são muito ricos. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. A natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas ainda assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, será um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Depois que a cultura racional desenvolver o raciocínio de todos, voltarão a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a classe do animal irracional. Esses são bravios, é porque são feitos pela energia magnética. Por isso são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. Depois vão se transformar para o astral inferior. Primeiro se transforma em animal de 2 pés e de 4 pés. Depois se transforma para o astral inferior. O astral inferior é o baixo espiritismo, porque ninguém tem espírito no corpo. Se todos estivessem espírito no corpo, o espírito baixava em um centro espírita e vinha contar quem foi o seu criminoso. E na justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir os seus criminosos que a polícia não descobre. Todos têm raciocínio, que é uma energia do mundo racional, e essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E para voltar para o seu verdadeiro estado natural, tem que desenvolver o seu raciocínio, e depois que desenvolver o seu raciocínio, está pronto para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Viver no Kuwait é viver no céu, porque pode se formar em qualquer coisa, que não se paga nada, porque o estudo é gratuito, não se paga impostos. E por isso não se paga casa, não se paga imposto, nem imposto territorial. A vida é bela e formosa, é uma vida racional. E aqui no Brasil é greves e mais greves dos alunos com os aumentos das mensalidades que estão pagando demais. Se a pessoa tivesse espírito no corpo, o espírito viria contar onde estava localizado o criminoso, e o criminoso seria preso. Ninguém tem espírito no corpo, nem alma. A alma foi inventada pela religião. Seja bom, anjo bom e anjo mau foram inventados pela religião. Inferno e purgatório foi inventado pela religião. No tempo em que todos nasceram do chão, ninguém sabia falar. Passaram pela fase de monstros, passaram pela fase de selvagens e pela fase de civilizados. E agora estão passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural, que é voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo.
depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No Kuwait é que é terra boa de se viver, porque ninguém paga escola. Pode-se estudar o que quiser, se formar no que quiser e não se paga imposto, porque não se paga casa. Isso é que é um país racional. E racional é a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Na discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, sem saber o que quer. E no pensamento está a discórdia, todos discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, sem saber o que quer. Vivem todos em conflitos consigo mesmo, todos vivendo em discórdia. No Kuwait ninguém paga escola, ninguém paga imposto, porque mora em casa alugada. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional usando 4 pés e 2 pés. Exceção ferozes é porque são feitos pela energia magnética e aí se tornam bravios. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. E depois tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido, aí está perto para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiver com o raciocínio desenvolvido. Aí está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na categoria de animal irracional quem não conhecer cultura racional, quem não desenvolver o seu raciocínio. Vão ser feras bravias de 2 pés e de 4 pés. O mundo está passando por horas negras e todos estão aflitos no mundo, porque ninguém pode fazer um empréstimo no banco porque os juros são muito altos. Estamos no fim do mundo, porque a energia elétrica e a energia magnética estão a caminho de sua falência de um modo geral. Tudo que existe vai falir, e depois já estão sonhando que estão transitando pelo espaço, e esse será o fim de todos, porque já estão recebendo em sonhos o que vem futuramente. Quando terminar a matéria, todos vão passar a transitar pelo espaço, porque já estão recebendo em sonhos esse novo modo de vida. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural,
com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A vida tem posição positiva com provas e comprovações, e aí estão elas, porque esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É por isso que a vida tem solução positiva com provas e comprovações. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiverem com raciocínio, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E que depois que o raciocínio desses que estão morrendo e nascendo serem desenvolvidos, estarão prontos para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Volume 650 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional de 2 pés e de 4 pés, porque tem os animais de 2 pés e tem os animais de 4 pés. E se são feras bravias é porque são feitos pela energia magnética. E vivem os animais comendo uns aos outros, porque é a lei do mais forte. É preciso que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para voltar à vida eterna. A vida eterna é o estado natural de todos. Ser um corpo de energia de vida eterna. E antes de passar por essa fase do chão, vão passar pela fase do baixo espiritismo, vão ser verdadeiros Exus para espetar esses materialistas com um garfão na mão, que pensa que a vida é nascer, sofrer e morrer, e resumem a vida nisso, não sabem que são uns corpos de energia reunidos. E há milhões de milênios está aí a fase da racionalização dos povos. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabe de onde são, ninguém sabe de onde vieram. Ninguém sabe para onde vão, vivem na matéria por serem materialistas. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E todos sendo destruídos por doenças incuráveis para passar a se conhecer. Porque vivem todos desconhecidos de si mesmos. Não sabem de onde são e nem para onde vão, se não passarem a se conhecer. De onde são? São do mundo racional, aonde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação racional e transformação racional teve o seu princípio e agora está tendo o seu fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, e chegou ao seu fim. Porque éramos corpos de energia de vida eterna no mundo racional e deixamos de ser por causa das transformações, porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Éramos corpos de energia de vida eterna e por isso tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Para as classes inferiores. E essa deformação está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim.
E por isso a natureza não para noite e dia e noite a propaganda do seu conhecimento. Noite e dia e noite em todo o universo, porque é um conhecimento natural da natureza. É um conhecimento universal, onde todos necessitam de se conhecer para saber como voltar para o seu estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer têm, pela mãe natural, que é a natureza, um grande estímulo de honra e glória, por todos estarem glorificados pelo conhecimento natural da natureza. A natureza fazendo com que todos passem a se conhecer, para toda a humanidade conhecer a volta do seu verdadeiro estado natural, quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque a falência está aí. A inflação está imperando. Tudo caro demais, uma pessoa quer comprar uma caixa grande de Natal para distribuir com a família e não tem dinheiro para comprar, porque o pensamento está falido. E tudo que o pensamento e a imaginação fez estão a caminho da falência. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E as guerras não cessam. É guerras por todos os lados, por todos os cantos do mundo. O mundo chegou a um ponto de ninguém aguentar a viver no mundo, porque é terremotos, é furacão, é tufão, é tornado, é vulcões. O mundo teve aí seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem conhecer a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Porque o raciocínio está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. O fim dessa deformação e transformação racional, aonde todos são imperfeitos e cheios de defeitos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa e a pessoa perde a vida nessa viagem, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora o raciocínio avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador. O raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem para não ter decepções, porque o raciocínio é o dono da vida. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza fazendo com que todos passem a raciocinar, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até serem destruídos por si mesmo, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza, milhões de milênios que vem a natureza fazendo com que todos passem a raciocinar, porque entrou a fase do raciocínio, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E esse raciocínio está materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E para toda a humanidade se ligar à energia racional, tem que conhecer o que é cultura racional. Conhecendo cultura racional, vão saber que é muito triste viver sem se conhecer. E por estarem vivendo sem se conhecer, essa é a causa de
todos estarem passando por horas difíceis no mundo inteiro, horas de grandes dificuldades, de muita lapidação. Tudo isso por quê? Por não ter um livro desse nas mãos para conhecer o que é cultura racional, para poder se ligar à energia racional. Porque não há efeito sem causa. A causa das horas difíceis que todos estão atravessando, toda a humanidade está passando no mundo inteiro. É por estarem vivendo sem se conhecer, porque todos vivem sem se conhecer. Pensam muito, sofrem muito, e às vezes até demais, e às vezes até não aguentar mais. E o mundo está passando por horas difíceis, por horas amargas, por horas de desespero. Tudo isso por não saber o seu conhecer, por não conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso toda a humanidade está encontrando dificuldades para viver, por estarem vivendo sem se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer não sabe o porquê vive. Vive por ter vida, mas não sabe o porquê da vida. E quem vive assim está exposto a toda espécie de lapidação. É o que está se passando no mundo inteiro. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando todos para conhecerem a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a fase da racionalização dos povos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até se conhecer, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde são, ninguém sabe de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não conhecessem cultura racional. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E toda a humanidade sendo destruída por doenças incuráveis para passar a se conhecer, porque vivem todos desconhecidos de si mesmos, não sabem de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E hoje estão vendo que a vida tem solução definida e definitiva com provas e comprovações, porque conhecem a cultura racional. Hoje todos passaram a se conhecer e estavam aí perdidos, porque ninguém se conhecia. Os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque acabou a fase do pensamento em 1935. E todo pensador está no caminho da falência, principalmente os que fizeram empréstimos nesses bancos que estão no caminho da falência, porque os juros estão demais, os empréstimos estão absurdos. Terminou a fase do pensamento em 1935, todos os feitos do pensamento e da imaginação não têm valor. Estão tudo a caminho da falência, a falência do pensamento. E a inflação destruindo tudo, fazendo que tudo aumente cada vez mais. O mundo está de um jeito que ninguém pode comprar nada, porque se comprar uma caixa grande de Natal, ninguém tem dinheiro para mais nada, porque os salários não dão para isso. Hoje é miséria pura. Estamos na era do fogo. Tudo é resolvido a poder de fogo, todos são rendidos por arma de fogo. O fogo é quem manda. Estamos na era de salva-se quem puder e se puder. A violência está em todo lugar, o terrorismo está em todo lugar, e terremotos por várias cidades do mundo, e vulcões e tufões e furacões e tornados.
a natureza maltratando assim a humanidade, para ver se todos pegam no livro para passarem a raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estamos aí nessa classe do animal racional. Porque o raciocínio está materializado na glândula pineal e que depois de desmaterializado pela cultura racional está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que vem a natureza aperfeiçoando, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo para toda a humanidade voltar ao seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que vem a natureza aperfeiçoando a humanidade. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a classe do animal irracional, porque ninguém é daqui desse chão. Todos vieram do mundo racional, que é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza de vida eterna. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, voltando ao primeiro mundo, todos com seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos, sabendo que são do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, se aproximando do seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim do mundo dessa deformação e transformação racional. Porque ninguém é daqui desse chão, todos vieram do mundo racional, que é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O mundo teve o seu princípio, tinha que chegar ao seu fim, chegou ao seu fim. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E se transformam para a classe de animal irracional, porque a vida é de transformações. E é por isso que ninguém quer mais perder tempo com este nada, porque já perderam tempo demais e não adiantou nada. Hoje todos têm que raciocinar, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O raciocínio tem tudo para dar a todos e o nada não tem nada para dar a ninguém, por isso tudo e todos terminam em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer, conhecem o que é cultura racional, só estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para que todos passem a conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o mundo atravessa as horas piores de sua existência. Por isso os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da sua liquidação. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Porque a falência está aí, tudo sendo desvalorizado,
porque terminou a fase do pensamento e tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E a inflação está imperando, vai em banco, os juros são tão altos que desanimam e a pessoa não faz empréstimos. E os que fizeram empréstimos estão aí a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os seus feitos estão a caminho da falência. O mundo chegou a um ponto de ninguém aguentar a viver no mundo, porque é terremotos, é furacão, é tufão, é tornado. Tudo isso é uma chuva de pau que a natureza está dando nos pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.